Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. A Bíblia diz, acompanhe por favor: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se os que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, tira o véu nesta manhã, completamente, à medida que nós compartilhamos essa verdade poderosa da palavra de Deus. Edifica a nossa fé, nos faz subir um pouco mais na revelação, para que possamos provar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, amém. Paulo está fazendo nesse capítulo uma comparação muito importante para a nossa vida cristã. Ele está comparando como era viver com Deus antes de Cristo e como é viver com Deus depois de Cristo, como era na lei e como é agora. E você fala, pastor, nós temos ouvido. Não se canse de ouvir. Essa é uma mensagem que ela precisa ser cada dia mais construída na sua vida. A Bíblia fala que nós podemos crescer em graça, crescer na revelação, e à medida que essa verdade cresce no seu coração, a sua vida é mais e mais transformada, você é mais e mais liberto, e vai experimentar a vitória de Cristo na cruz na sua vida prática. Por isso é necessário que você tenha essa fome no seu coração, esse desejo de receber da parte do Senhor. Pode ficar em paz. Eu sei que hoje é dia das mães, muitos irmãos não vieram, mas eu entendo e eu não vou demorar, vou terminar no horário, em nome de Jesus. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Eu gostaria de mostrar para você então algumas poucas diferenças, porém poderosas, para que a nossa fé nessa manhã seja ainda mais embasada, ainda mais fortalecida, para que nós possamos viver a realidade dessa verdade na nossa vida. E a primeira coisa que Paulo coloca é que na velha aliança, no tempo em que nós nos relacionávamos com Deus sem Cristo, a velha aliança, ele diz que ela é uma nota promissória de dívida, de cobrança,
de requerimento. Mas a nova aliança é uma aliança que traz paz, porque quitou a dívida. E aqui está a primeira diferença. E qual que é a importância disso? É que muitos irmãos, ainda vivendo no Novo Testamento, correm o risco de se relacionar com Deus com base na aliança antiga, e que produz um problema espiritual enorme na sua vida. Nós compartilhamos um tempo atrás uma palavra a respeito do verdadeiro arrependimento. Eu sei que muitas pessoas pensam em arrependimento como arrependimento em relação ao pecado. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas segundo a palavra de Deus, o verdadeiro arrependimento, ele é uma mudança de mente em relação a Deus e em relação a quem nós somos. E isso afeta o nosso relacionamento. O seu relacionamento correto com Deus vai te levar a uma vida genuína, cristã, que vai afetar cada área da sua vida. Por isso é tão importante que você tenha essa renovação da mente, para que você se relacione com Deus na base correta, para que você tenha saúde na sua fé e possa experimentar realmente uma grande vitória na sua vida, na sua caminhada cristã. Não seja apenas uma religião que você frequenta, um prédio de uma igreja, mas que na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas emoções, na sua vida, você possa realmente desfrutar a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Veja, a Bíblia diz então que na velha aliança, como que Deus relacionava com o homem? Deus exigia justiça do homem, exigia comportamento do homem, comportamentos corretos para poder merecer aquilo que Deus podia fazer para ele. Era essa maneira que o homem se relacionava. Mas agora, a Bíblia, na nova aliança, Deus não exige de nós as coisas, Deus nos dá em Cristo. Ele tira o fardo do homem de ter que fazer as coisas para agradar e merecer, porque o homem não é capaz de fazer isso, para nos dar de graça o que Cristo fez. É o que eu disse aqui outro dia: a justiça dá ao homem o que o homem merece, a graça dá ao homem o que Cristo merece. Porque um cobra do homem, o outro dá para o homem. Isso é o amor de Deus. Isso é incrível, não é? E Ele faz isso através do que Cristo fez lá na cruz. Ou seja, Jesus cumpriu a condição exigida por Deus para que você possa receber de graça. É de graça para você, mas custou para Ele. Quem está me entendendo? Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 5. Eu estou igual o pastor Luiz, eu estou gostando daquela outra versão. Acho que eu estou ficando velho. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Eu declaro que você é justo, não importa o que você fez, nem o que você deixou de fazer. Eu declaro, é justo. Sabe o que é declarar justo? É que Deus analisou, avaliou, como Deus, que conhece tudo, sabe tudo, está em todos os lugares, conhece você mais do que você, conhece todas as suas motivações, os seus atos, e Ele analisa, não é segundo o padrão humano, mas é o padrão divino, que é com base nas 613 leis do Velho Testamento, durante toda a sua vida. Imagina, é como se Deus, o próprio Deus falou assim: olha, eu tenho um padrão, e eu tenho uma condição para responder oração, para fazer milagres, para liberar bênçãos, para transformar a vida da pessoa. Esse padrão celestial não é o padrão humano baixo, é o padrão moral segundo Deus é. São 613 mandamentos que não podem ser quebrados
nenhuma vez por toda a vida. Aí Deus pega você que está orando e Ele bate o scanner espiritual. E Ele passa as 613 leis por todos os dias da sua vida até aqui, para ver se você pode ser aprovado. A hora que Ele bate o scanner, porque você está em Cristo, Ele passa em Cristo e não em você. Aí Ele fala: eu atribuo justiça, não por obras dessa pessoa, porque essa pessoa não seria aprovada, mas como Ele está no meu filho, o scanner pegou Cristo, não pegou você. O raio-x, sabe aquele raio-x que você passa no aeroporto e não apita, porque não é você que está passando nele, é Deus, é Cristo que está passando nele. Aí quando o raio-x celestial passa, quando você passa ali, que é os olhos de Deus, Deus olha, porque é Cristo, Ele fala: aprovado segundo os padrões celestiais, pode liberar as bênçãos, porque a exigência foi cumprida. Por isso que Ele está falando: feliz é o homem a quem Deus aprova segundo os padrões celestiais, sem cobrar dele a exigência, porque cobrou de Cristo. Uau, isso é poderoso demais. Você vai lembrar de mim, a próxima vez que você entrar no avião, você for viajar de avião, você passar naquele raio-x, né? A gente, não sei porquê, a gente passa assim por medo dele apitar, viu? É a condenação, irmão, é do inferno. Sempre a gente acha que vai ter alguma moedinha, alguma coisinha que vai pegar, não é, irmão? E já viu quando pega? É incrível, quando pega alguém, a pessoa vai, não tem nada, tira o sapato, ah, meu Deus do céu, tira não sei o que, deve ter alguma coisa em você, é o capeta mesmo. Aquilo é a lei, e é mesmo, é a lei do aeroporto, da Infraero, é a lei de segurança. E é horrível. Então a gente tira tudo, mas mesmo assim a gente passa assim: meu Deus, será que eu vou passar? Eu acho que é uma experiência muito ruim para quem vai voar. O cara já está com medo do avião cair. O negócio não apita. E quando apita, pi, pi, pi. Aí vem aquele negócio e varre você todinho. Você fica lá. Eu quero te falar, próxima vez que você passar, lembra: eu vou passar nisso aqui, isso aqui é o scanner dos homens, mas eu estou em Cristo. E no scanner do céu, Jesus é o meu representante. Ele atribuiu justiça a mim, independente das minhas obras. Por isso eu sou bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é feliz, bem-sucedido, abençoado, alegre, sucesso. Ela representa um monte de coisa. Às vezes você lê assim, bem-aventurado, você não sabe o que é. Mas bem-aventurado é isso: próspero, bendito, abençoado, saudável, alegre, feliz, né? Meu Deus, você é feliz demais. Por quê? Porque Deus te aprovou. A prova foi avaliada com a lente de Deus, com o scanner de Deus, e Ele diz: aprovado. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus não vê pecado em você. Deus te aprovou. É por isso então que a Bíblia diz que o justo viverá pelo quê, irmãos? Pela fé. Por que o justo vai viver pela fé? Porque você não vê a justiça. Você não vê. Eu estou te pregando, você olha para você, você não vê, mas ela está aí, porque é Cristo. Por isso que é pela fé. Você não vê, mas Cristo vê, Deus vê. Deus vê, até o diabo vê. Um dia, eu me lembro como hoje, eu era novo na fé, estava começando a liderar, e eu expulsei demônio da esposa do camarada que era zelador do prédio que eu morava. Eles iam na minha cela. Ela caiu possessa terrivelmente lá. E aí eu expulsei o demônio, mas eu sabia que ainda tinha bicho lá.
E aí eu levei ela, porque o negócio era cabeludo, para orar na igreja. E tinha um senhor muito velhinho, ele era muito experiente. Na verdade, fui na casa dele, com ela. E lá o capeta pegou ela feia. Ela deu um murro no chão, assim, que eu achei que ia rachar o chão. Pá! Tava eu e a Marília lá, os novos convertidos, olhando aquela situação. E aí nós chegamos, ele já estava possendo. Quando nós chegamos, o diabo olhou para nós, ele sabia. Não falou nada. E esses dois aí? Eu odeio vocês. Ó. Estão me atrapalhando, não sei o que, ficou falando. Porque quem contou? Ele sabe, o diabo olha para você, tem um selo na sua testa. Porque Cristo está em você. Você tem medo do diabo, mas o diabo tem muito mais medo do que você. De você do que você dele. E à medida que você tiver esse entendimento, você não vai ter medo mais. Você vai chegar e falar: cheguei! É melhor sair, porque Cristo está na minha vida. Aquele que me aprova, me vestiu. E você vai passar sem medo, não é? Você não precisa mais. Você lembra quando você era criança, jovenzinho, e ia entrar no clube com a carteirinha do seu primo? Muita gente aqui já fez isso, né? Não foi só eu, não. André lembrou dessa cena, né? Ó, a mão tremia, porta-mala do carro, que horror. Porque estava fazendo coisa errada, medo de ser pego. Quero te falar, querido, você não precisa ter medo de ser pego no céu, porque você recebeu de graça a aprovação, a justiça de Cristo. O céu agora, você pode passar em qualquer lugar, está aprovado. Vê como isso é importante. Quando você pergunta para as pessoas: se você morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno? As pessoas dizem: não sei. Eu tenho procurado fazer o bem. Mas é porque ela está achando que o céu está à venda. O céu não está à venda. Aproveitando a deixa, vou pregar isso no próximo seminário de empreendedores. O céu não está à venda. Porque Deus é muito rico para vender qualquer coisa. E nós somos muito pobres para conseguir comprar qualquer coisa do céu. Ou você recebe de graça, ou você não recebe. Mas Deus nos deu de graça. Então, quando nós morremos, nós temos confiança. Por quê? Porque diante do juiz, nós já estamos aprovados. E não tem nada a ver com o que eu faço. Essa é a nova aliança. E é por isso que eu vivo pela fé. Porque a minha justiça, a minha aprovação, segundo os padrões divinos, é um dom. É um presente que eu recebi. E não um comportamento que eu adquiri. Diga comigo assim: a minha justiça. Diga alto: a minha justiça, a minha aprovação diante de Deus, segundo os padrões celestiais, não é um comportamento que eu adquiri, é um presente que me foi dado em Cristo Jesus. Ele fez a prova, você passou de ano. Isso é maravilhoso. Ai, que bom. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Mas se você ainda vive segundo a lei, você fica o tempo todo tentando se tornar o que você já é. Coisa louca. Viver na lei é tentar ser aprovado, sendo que já passou de ano, sendo que Deus já disse: está ok. Por que você está tentando? Apenas creia. Para de olhar para você e creia que Cristo é a sua justiça. Nesse texto, 2 Coríntios, Paulo então faz esse paralelo, mostrando essas diferenças. E essa primeira então, como eu falei, é que na velha aliança ela é uma nota promissória. Olha o que diz o verso 6 de 2 Coríntios 3: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra letra, aqui do Velho Testamento, nós já compartilhamos isso em outro momento com você, mas eu quero te lembrar, até hoje ela é usada, ela significa na verdade uma nota promissória,
Por isso é que o governo vende as LTNs, que são as letras de câmbio do Tesouro Nacional. Você empresta um dinheiro para o governo e ele emite uma letra de câmbio. Ela é uma nota promissória e agora o governo fica devendo para você. E você tem uma nota, uma letra de câmbio, uma nota promissória para cobrar a dívida. Por isso é que a letra mata, porque a lei é uma nota promissória que foi emitida contra você. E você agora está devendo o céu e é cobrado dia e noite sobre os seus erros e vive atormentado. Como é que pode servir a Deus desse jeito? Como é que pode isso ser boas novas? Cobrador traz boas novas? Cobrador traz dívida, dá aquele gelo na barriga, a gente não quer atender telefone, você passa a ter. Então a Bíblia diz que a lei é essa letra, ou seja, pregar a lei é pregar a letra, é pregar a dívida que as pessoas têm com Deus, é lembrar Ele que Ele errou, lembrar Ele que Ele está em falha, em falta, que Ele fez coisa errada. É horrível, não é? Quando a esposa da gente chama a gente e fala: amor, precisamos conversar. É a letra, você já fala: o que eu fiz? Eu começo a pensar: o que eu fiz, será? Que a gente nem lembra, né? Tem dívida que a gente não sabe que fez, mas fez. Imagina se Deus fala isso para mim. Por isso que muita gente não quer orar, porque ele fala: não vou orar não. Eu não quero ver dívida. Ninguém gosta de ver dívida. Ninguém gosta de ver o que está devendo. Mas isso é a lei. Pregar a lei é pregar a dívida. É contar: você está devendo, você faz isso, você fez aquilo, você não fez aquilo outro, você faltou com isso, você desrespeitou sua mulher, você desrespeitou seu marido, você não honrou sua mãe, você não é um bom pastor, você não é um bom isso, você é inseguro, você é indeciso, você é... Ah, meu Deus do céu, haja dívida, não é? Você fica abatido, é morte. Mas é isso que a lei é. Ela é esse escrito de dívida. Então, isso significa que hoje nós não pregamos mais essa dívida, o Velho Testamento. Veja, eu não estou dizendo que eu não uso o Velho Testamento para pregar, mas todas as vezes que eu uso para mostrar Cristo como sombra que estava nele, não para ser a letra que está escrito lá. Nós fomos chamados não para pregar acusação nem condenação, porque Jesus diz que Ele mesmo não acusa. Olha o que diz aqui em João 5,45: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Na verdade, Jesus disse em 1 João que além dele não acusar, ele é o advogado. Um dia um irmão trouxe um jovem aqui na igreja, sobrinho dele. O camarada tinha aprontado todas. E ele chegou: pastor, e o menino do lado, com a cabeça baixa. Esse menino está precisando de mais de Deus, porque ele fez isso. E ele foi lendo a nota promissória do menino para mim. O menino nem tinha coragem de olhar na minha cara. Acusado, vê se isso é evangelho. Eu deixei ele terminar. Aí eu falei para o menino: olha para mim, levanta a cabeça. Aí ele falou, e o tio dele esperando para ver se eu ia completar a nota, fechar a nota, né? O pastor vai ajudar a acabar de dar um sabão nele aqui. E eu falei para ele: rapaz, você está precisando mesmo de Deus? Estou, pastor. E abaixou a cabeça de novo. Eu falei: não, levanta a cabeça. Eu falei: eu quero te falar uma coisa então. Você está no lugar certo, porque eu também estou. Eu só não falei o seu tio também. Devia ter falado. Mas como eu não estou aqui para condenar, eu falei com ele. Eu falei: mas o mesmo Deus que me perdoa, perdoa você também. E não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Não há erro grande demais que o amor de Deus não seja superior. E essa é a nossa mensagem. O mundo não precisa de mais um dedo que acusa. Esse rapaz que nós oramos aqui, que tentou se matar, está tentando se matar por condenação, porque a vida dele perdeu sentido.
causa do fracasso, da acusação, da condenação, do erro. E a vida não faz mais sentido, eu vou me matar. Mas Deus está levantando um povo que prega que a dívida foi paga. Mas você primeiramente tem que saber disso. Essa tem que ser uma verdade no seu coração. Pregar a lei é acusar as pessoas, é condenar as pessoas. E muita gente faz isso na boa intenção, mas estão matando as pessoas, ao invés de ministrar a vida. Dificilmente um pastor prega só a lei. Normalmente ele mistura. Mas a mistura é um problema. Misturar o velho com o novo. Muitos misturam o evangelho da graça com a lei. Eles acreditam que você é salvo pela graça, mas que a comunhão com Deus agora depende de você guardar os mandamentos. Estão confusos. Acredita que só se você cumprir as obrigações e for um bom crente, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, então Deus vai ouvir sua oração. Não é verdade isso. Deus não se relaciona com você com base nos seus comportamentos. Deus relaciona com base no comportamento de Cristo. A sua oração não é respondida porque você é um bom crente. A sua oração é respondida porque Cristo é a sua justiça. A letra. Então, essas pessoas estão vivendo como se não tivessem sido justificados pelo sangue de Jesus. A letra de dívida, ela não pode gerar fé em ninguém. Ela só pode gerar condenação e medo. Porque alguma hora a dívida vai ser cobrada. O pastor Luiz, ele contou aqui já. Quando ele era adolescente e ele pecava, ele ia a pé para a escola. Porque ele dizia, eu não vou pegar ônibus, porque eu pequei e Deus vai me pegar. E eu não quero que inocentes sofram por minha culpa. Ou seja, o ônibus vai capotar, vai morrer todo mundo. E todo mundo que estava lá. Veja, se esse não é o pensamento, por que você acha? A gente encontra irmãos constantemente no avião. Aí eles falam, que bom que o senhor está no avião. Porque ele acha que eu sou mais santo que ele e o avião não vai cair. Mas você vê, porque a mente dele ainda é de dívida. Se ele entendesse que o mesmo Deus que me justifica, justifica ele, e que a minha vida é tão desaprovada em mim mesmo quanto a dele, ele não falaria isso. Ele ia falar, pastor, eu te encontrei aqui, o avião já estava seguro porque eu como justo estou aqui, agora tem 2 justos aqui. Esse povo aí, pastor, devia agradecer que nós 2 estamos aqui. Isso não foi o dia do Senhor nos levar, né? Oh, Deus, vai levar nós separados, não vai matar esse povo não. Nosso Deus não derruba avião não, pode ficar em paz. Oh Senhor, então mude a sua cabeça, porque à medida que você muda, o medo vai embora. Porque você ora, mas fica com medo do avião cair assim mesmo, porque não tem certeza se a sua oração foi respondida. Mas como o pastor está lá, vai dar certo. Não, ela vai ser respondida, a sua tanto quanto a minha. Porque nós 2, em nós mesmos, não teríamos condição de ser ouvidos, mas agora em Cristo, nós 2 somos ouvidos do mesmo jeito. Porque a aprovação é de Cristo e não nossa. Quem está me entendendo? Ninguém poderia estar nesse púlpito. Ninguém poderia pregar aqui se não tivesse a revelação de que Cristo é a nossa vida. Então veja, a lei, ela é muito simples, e a base dela é o pensamento das religiões. Qual que é a base de todas as religiões? Se você fizer o bem, você recebe. Se você fizer o mal, você perde. A base das religiões é a lei. Só muda a moeda. Um tem que ir a pé para a Trindade, o outro tem que dar sopão para os pobres, né? O outro tem que sacrificar Isaac todo domingo nas pentecostais. Veja, mudou a sua moeda, mas isso não é cristianismo. Cristianismo não é a lei.
A lei é barganha. A graça recebe de graça, sem merecer. E esse entendimento é que nos dá a revelação. Ninguém precisa ter revelação para entender a lei. A lei é simples, 1 mais 1 é 2. Obedece que você recebe, desobedece que você é punido. Quem precisa de revelação disso? Mas a graça precisa de revelação. Entender que eu fiz errado e ainda assim vou ser abençoado, não, pastor, não entra na minha cabeça. Não tem lógica. Mas não tem mesmo. Por isso é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, mas é loucura para os que se perdem, porque ele é completamente fora da lógica humana, porque está baseada no amor de Deus por nós. Nós erramos, ele apanhou no nosso lugar. Nós matamos, ele foi punido no nosso lugar. Nós devíamos ir para o inferno, ele foi no nosso. É uma troca de amor. Não entenda, você não precisa do Espírito Santo para entender isso. A lei não precisa, mas a graça precisa do Espírito Santo. Olha para cá, irmão. Não fique aqui, não venha a cada domingo e falar, já sei esse negócio. Mas enquanto você não tiver o Espírito Santo para te iluminar, você não vai experimentar. A graça não é algo simples, é o assunto mais profundo da Bíblia, que é Cristo. Por isso você tem que ouvir e pedir ao Espírito Santo que te revele, para que tenha efeito na sua vida, para que você fale, meu Deus, agora eu entendi esse negócio, Deus falou comigo, amém? A verdade da graça precisa disso, é necessário a luz do Espírito, para que a pessoa entenda, que aquele que não merece, pode ser abençoado, só Deus pode me revelar isso. É entender por revelação que a minha relação com Deus não está mais baseada no meu mérito, no meu merecimento, porque eu orei, sou dizimista, não traio a minha mulher, tenho bom comportamento, pago minhas contas, Deus vai me ouvir. Não! Porque o melhor dos homens diante do padrão divino é reprovado, mas o pior dos homens diante da justiça de Cristo é abençoado. Isso precisa de revelação. Deus tem que falar com você. Como ministro da nova aliança, nós temos que ser então muito cuidadosos para não pregarmos para que as pessoas se sintam culpadas. Nós falamos para que as pessoas se sintam perdoadas. Amém? Essa é a nossa palavra. Se você é ministro da letra, você fala condenando. Fala com a sua mulher, fala com o seu marido, fala com o seu filho, fala com o seu pai, sempre condenando. Mas se você é ministro da nova aliança, você fala para perdoar, você fala para abençoar, porque a letra mata, não tem palavra de esperança. Bom, a segunda coisa que Paulo compara é que a velha aliança, ela produz morte, mas a nova aliança produz vida, é o ministério do Espírito. Volta lá para 2 Coríntios 3, verso 7. Se o ministério da morte, como que é chamado? Diga comigo, ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Veja, todo mundo sabe que só a lei é que foi gravada em pedra. Lembra? O dedo de Deus, Moisés subiu no monte, levou as tábuas e Deus escreveu na pedra. Então qual que é o ministério que Paulo está falando que produz morte? A lei. Vamos ser honestos. Se alguém sentar com você e falar, senta aqui, eu quero te mostrar tudo que você está devendo. Você não pagou isso, você não pagou aquilo, você não pagou aquilo outro, tem 3 meses que está devendo, vai cortar a luz, vai cortar a água, vai ser expulso de casa porque não pagou aluguel, o seu menino vai ser tirado da escola que você não pagou, está aqui. O que você vai sentir? Alegria? Ah, que bom ouvir isso. Nossa, estou sentindo tão leve. Só de eu falar você já está angustiado. Eu nem estou falando nada de você, só estou dando um exemplo, calma. Deus, a cobrança mata, produz peso. Mas quando você fala para a pessoa, você tem mesmo a dívida, mas eu vou te contar,
tem uma pessoa aí que não quer revelar, mas ela decidiu te abençoar, mandou te falar que está tudo pago, tá? Você dá até aquela... Você relaxa tanto que quase deita, porque a dívida está paga. Veja, por isso que Paulo está falando. Todos nós sabemos que a lei, ela faz isso, ela prega a condenação, e segundo a lei, tudo depende do homem e da obediência do homem, e ela cobra o homem. Mas segundo a graça, tudo depende de Jesus e o que Ele realizou na cruz. A lei exige justiça. A lei diz, paga, você deve. A graça diz, eu pago para você. Olha para cá, preste atenção. Não confunda as coisas. A graça, ela não anula a sua dívida. Ela paga ela para você. Quem está me entendendo? Deus não está fazendo de conta, não. Joga debaixo do tapete aí, celestial. Não. Ele vê a dívida, tem a dívida, mas Ele fala, mas eu amo, eu vou pagar por ele. Quem está me entendendo? Então, a justiça, a lei exige retidão. A graça exige retidão também. Mas Ele cumpre essa retidão no seu lugar, porque você não é capaz. Ele toma o seu lugar para cumprir o que a lei exigia para você poder ser abençoado. Como você não é capaz e Ele te ama, Ele faz no seu lugar. Diga comigo, uma exige, a outra dá. Veja, a exigência é a mesma, mas uma você tem que cumprir a exigência, a outra Deus cumpre para você. E isso é a boa notícia da nova aliança. Pregar a velha aliança vai matar. Quando você prega a lei, produz um ambiente pesado. Por quê? Porque fica condenado, porque você tem medo, você tem vergonha. Quando você prega a condenação, mostrando as falhas das pessoas, a reunião fica cheia de morte. Mas quando a gente prega a graça, o Espírito pode agir livremente, porque onde há o Espírito, há liberdade. Por quê? Porque a dívida está paga. Condenar o pecador não libera vida, mas perdoar o pecador libera vida. É por isso que algumas células às vezes ficam pesadas, porque o líder reúne lá e começa a fazer pergunta. Você tem orado? Ao menos 1 hora tem vigiado comigo? Os irmãos fizeram isso, os irmãos fizeram aquilo, os irmãos fizeram aquilo outro, e vai te enchendo de perguntas, tudo que você não fez. Sabe, a pior pergunta que existe é aquela que não quer resposta. Quando você vai fazer isso? Até quando esta goteira ficará nessa torneira? Pastor, você foi lá em casa, né? Não, eu tenho casa. Porque pesa o ambiente. Pesa o ambiente, não é? Mas quando você conta o perdão, o ambiente levanta. Há uma diferença fundamental da velha e da nova, é que na velha aliança somente a impureza e a morte era transmitida, nunca era transmitida vida. E é por isso que o sacerdote, o levita, ele não podia impor as mãos sobre os leprosos. Por quê? Porque a morte passava para ele, porque estava na velha aliança. A velha aliança não transmite vida. Então eles não podiam orar com leprosos, porque eles estavam debaixo de uma aliança que era velha, só podia produzir morte. Mas Jesus vem, toca no leproso, e a lepra não passa para ele. O leproso é curado. Porque a velha transmite morte, mas a nova não recebe morte, transmite vida. Para você que tem medo de cortar cabelo no cabeleireiro ímpio, porque tem irmão que tem medo, ele fala, não vou não, ele vai me pôr as mãos sobre a minha cabeça para cortar meu cabelo, e ele não é crente, vai transferir para mim alguma coisa. Um dia entrou muitos anos atrás, num dos cultos de jovens que eu fazia, nós fizemos um arrastão lá no Vaca Brava. Nós trouxemos todo tipo de gente para o culto, e veio um satanista, e ele sentou bem aqui. Eu estava pregando, ele levantou no meio do culto, virou para trás e falou assim: gente, ele está mentindo.
Não acredita nele não. Ele ficou todo... Nem eu também falei, o que eu faço agora, né? E ele sentou e ficou assim, ó. Sério? Aí foi uma experiência incrível. Aí o que aconteceu? Eu chamei um pastor e falei para ele, eu vou chamar, a hora que eu fizer o apelo, você fica do lado dele, que eu vou falar, vamos orar uns pelos outros. Aí eu falei, aí você põe a mão na cabeça dele. E o pastor ficou, esse cara estava bem ali sentado, e o pastor ficou lá, igual o Mr. Bean, né? Aí, a hora que eu falei, vamos orar, o pastor tacou a mão na cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Ele tacou a mão na cabeça do pastor. Tá. Shazam. O pastor falou... Acho que ele falou, misericórdia, o demônio vai passar para mim. Mas é porque ele não entendia a nova aliança. Sabe o que ele tinha que ter falado? Ah, você quer pôr a mão na minha cabeça, então eu vou tirar da sua, já tá bom. Isso a gente só precisa do contato. Se você prefere fazer através do seu braço, tá bom para mim. Porque quem está vestido de Cristo, a sua cabeça é muito mais poderosa que qualquer mão que encosta em você. Porque na nova aliança nós transmitimos vida. O leproso pode tocar em nós, a lepra não passa para nós. A nossa vida cura o leproso. Se ele apenas falasse, vai, põe a mão aí, satanista, você vai ver o raio da minha cabeça que vai te libertar agora. É verdade. Jesus tocou no leproso. Os sacerdotes do Velho Testamento não podiam tocar no imundo, porque a imundície dele ia passar para ele. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó, em Ageu capítulo 2, verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Olha que loucura. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Ele está dizendo o seguinte, olha para cá, se tocar naquilo que está imundo, vai santificar? Não, porque a lei não produz vida, não transmite vida. Então Deus está fazendo a pergunta, está dizendo, não adianta sair batendo aí coisa santa, não vai transmitir nada, porque a lei não faz isso. Mas aí ele continua perguntando. Então perguntou a Ageu, se alguém que se tinham tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará essa coisa imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Veja, você está limpo. Olha o raciocínio. Na lei, perguntaram para a lei, você está limpo, você está santo. Se você trocar numa coisa imunda, essa coisa vai ficar santa? Deus falou, não. Aí ele fez a pergunta inversa: você está limpo, se você tocar numa coisa imunda, você vai ficar sujo? Vou. Porque na lei você recebe a coisa suja, mas não transmite a vida. No entanto, Jesus toca no leproso e a vida passa para ele. Aonde você chega, porque você está na nova aliança, a vida é transmitida. A morte nunca vai entrar na sua vida, nunca vai entrar na sua casa. Um dia uma irmã falou para mim: pastor, eu estou chegando aí na igreja, legal, estou vendo esse negócio de célula, eu acho que é jóia assim, mas o senhor não repara não, eu não vou abrir minha casa de jeito nenhum para pôr célula lá. Eu falei, por quê? Não, porque eu estava percebendo, eu fui na célula, vai um monte de gente, cheio de problemas, e eu não quero saber isso não, porque esse povo vai embora, os demônios vão ficar tudo lá. Eu falei, não, você está enganada, porque quando nós nos reunimos, a arca está no nosso meio, e nós estamos na nova aliança. A morte não tem o poder de entrar, mas a vida tem o poder de ser transmitida. Eu falei, quem tem célula em casa tem um trono estabelecido, vida emana de lá, os demônios não passam nem perto.
E a vida flui de lá abundantemente. Eu estava na minha casa a vida inteira, teve célula, até hoje tem. Eu estava lá outro dia, e tem uma célula, tem uma reunião numa outra rua, que não é da nossa igreja. E é no outro dia. E eu e a Marília, muitas vezes a gente escuta o louvor lá. E a gente sente unção, a gente sai na rua para ouvir. Aí um dia eu estou passando lá, eu não conheço o irmão. Estou passando lá na rua, passeando com o cachorro. O irmão falou, Paz do Senhor, pastor Naor, porque ele me conhecia. Irmão, conversamos. Aí ele era de outra igreja. Eu falei, é aqui na sua casa que tem, rapaz, tem unção na sua casa. Eu fico até com vontade de vir aqui. Ele falou, pois é, na sua tem também, né? Eu falei, tem. Ele falou, você acredita que eu também já tive para ir lá muitas vezes? Que eu também fico com uma vontade de ir lá? Que eu também saio com a minha mulher para a rua para ouvir. Por quê? A vida flui de nós. Você sabe, não tem aí no mundo um ditado? Como é que é? Cola em mim? Cola em mim. Cola em mim que é sucesso. Se as pessoas souberem que foi imputado graça a você, elas vão querer colar em você. Porque você é uma fonte de vida. E não fique preocupado. Não importa quem colar em você, não vai passar morte para você, vai passar vida, porque você está debaixo da nova aliança. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Fala por irmão, cola em mim, que aqui eu estou na nova aliança, eu tenho vida para transmitir. Você não precisa ter medo de tocar ninguém, porque a vida de Deus em nós é mais poderosa que a obra do diabo na vida de qualquer pessoa. Nós transmitimos vida e poder, mas jamais recebemos qualquer coisa do diabo. E é engraçado como o diabo tenta imitar as coisas de Deus. Não é isso que os macumbeiros falam? Corpo fechado. Corpo fechado, coisa nenhuma. Os demônios entram tudo neles. Você tem corpo fechado, porque você está vestido de Cristo. Não toque em você, ninguém toque em você. O sangue está sobre a sua vida. Maldição nenhuma entra na sua casa. Não precisa, pode fazer macumba. Outro dia tinha uns pés de galinha lá em casa. Minha filha, pai, o que vai ser lá? As áreas do capeta. Por isso que ele deixou na rua, porque nem na calçada ele pode pôr. A glória de Deus, a justiça de Cristo é a cerca em sua volta. E é uma fonte de vida. Por isso que a gente tem que abençoar as coisas. Avançar, não posso ficar empolgado demais não, senão eu... Essa é a glória da nova aliança. Nós não recebemos nada de morte e só transmitimos vida. Os crentes hoje estão debaixo desse ministério da vida abundante. Terceiro ponto, olha o que diz: a velha aliança traz condenação, mas a nova aliança ministra justiça, transfere justiça. 2 Coríntios 3:9, voltando para o texto, ele diz: porque se o ministério da condenação foi glória, se teve alguma glória lá, porque o rosto de Moisés brilhava, e aquilo era condenação, muito maior proporção será glorioso agora o ministério da justiça. Olha para cá, irmãos, se na lei o rosto do Moisés brilhou, imagina o seu agora. Há um sol andando no meio da rua. Você não vê, mas o mundo espiritual vê. Se houve alguma glória no velho, imagina você agora, que está andando nele. Tudo sobre a lei, presta atenção, tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você olhando para Jesus, porque Ele é a sua justiça. Uma maneira simples de você avaliar que tipo de ministro você é observar se a sua pregação, se a sua conversa leva as pessoas para olhar para si ou para Cristo. A lei faz você olhar para você e você desanima. A graça lembra você, sai da equação e olha para Cristo. Se você fala com as pessoas e elas ficam introspectivas, você está falando lei. Mas se você fala a palavra e as pessoas olham para Cristo, você está ministrando graça. Não importa o que você fez. Ontem eu fiz um batismo do meu sobrinho, estava falando isso para ele. Ele e mais dois irmãos da célula, na casa dele. Não importa para mim o que vocês fizeram, importa o que Cristo fez na cruz. Esqueça de vocês. Eu li para ele 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo é nova criatura.
as coisas velhas e antigas já passaram, tudo se fez novo, agora vocês vão viver em novidade de vida. Não tente fazer nada, deixa Cristo fazer tudo. Não tente se mudar. Falei para vocês estão batizando, e eu sei que vocês vão falhar, e as pessoas vão jogar na sua cara: ué, você não é crente? Agora eu vi seu batismo lá no Instagram. Como é que você está fazendo isso? Não responda, apenas lembra: Cristo é a minha justiça, e Ele vai te mudar de dentro para fora, porque a vida de Deus agora foi colocada em você. Amém, irmãos? Penúltimo, a velha aliança é um véu, mas na nova aliança nós somos transformados, porque o véu foi rasgado e eu posso ver Cristo. Olha o que diz o verso 14, coloca no verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Diga comigo: quando se converte ao Senhor, ou seja, quando você passa a olhar para Cristo, o véu é tirado. A lei é o véu. E quando nós andamos pela velha aliança da lei, você não consegue ter revelação. Porque tem muitos irmãos que leem a Bíblia, mas a vida deles não muda, porque estão com um véu na cabeça, não consegue ter revelação da graça de Deus. A Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, porque Deus mandou, Deus falou para ele: olha para o céu e conta as estrelas. Deus só falou com Abraão depois que Ló saiu. Sabe o que significa a palavra Ló em hebraico? Véu. No dia que o véu foi tirado, Deus falou com Abraão e revelou o plano para ele. Tira a lei da sua vida e você vai ter revelação da justificação pela fé, do favor de Deus, dos céus abertos sobre a sua cabeça. Enquanto você fica tentando merecer, você não tem revelação do que eu estou falando. Mas na hora que você desiste de olhar para você e recebe tudo de graça, o véu é tirado e você começa a entender como você nunca entendeu antes. Isso vai afetar profundamente a sua vida. Amém, irmãos? Somente o Evangelho é que tem o poder de transformar o homem, pelo simples fato de que só o Evangelho tem o poder de gerar fé no seu coração. Quando você contempla a palavra sem o véu, você vê Cristo. E Paulo fala que assim nós somos transformados. A cada domingo que você vem aqui, é esse quadro que nós estamos pintando para você. Nós estamos mostrando Cristo para você. Nós estamos desvendando, tirando o véu dos seus olhos. Os filhos de Israel não podiam se achegar, porque tinha um véu. A Bíblia fala que quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Quando Cristo morre, Deus pega a lei e rasga e fala: entra e contempla agora, porque agora eu vesti vocês, vocês podem se achegar a mim, estão aprovados. E quando você olha para Cristo, você se torna semelhante àquele a quem você contempla. Quando você olha para Ele na palavra, você vai ficando cada dia mais parecido com Ele. Você vai ficando uma mulher mais graciosa, um homem mais gracioso, uma pessoa mais cheia de alegria, mais cheia de fé, sem perceber, simplesmente porque uma vez que você tira a lei, você olha só para a graça, só para Cristo. Você começa a ter uma lente diferente para olhar as coisas, e aquilo vai mudando o seu coração. E isso é maravilhoso e é poderoso. Amém, irmãos? Para encerrar, a velha aliança produz um comportamento sem transformação no coração, porque é uma obrigação que eu cumpro. Mas a nova aliança, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Presta atenção, ontem eu falei isso para esses meninos que batizaram. Eu falei: vocês estão batizando, talvez vocês estão morrendo de medo, pensando: meu Deus, agora eu sou crente, e agora eu não posso pisar na bola, agora eu tenho que fazer isso, isso e isso, e não posso fazer isso, isso e isso. Eu falei: isso é religião. A lei era um relacionamento de obrigação, né? Primeiro mandamento do casamento: amarás o teu marido.
Segundo, beijarás teu marido. Terceiro, farás sexo com seu marido. Quarto, farás janta com seu marido. Aí a mulher beija ele. Ele fala: amor, você está me beijando? Por quê? Você me ama? Não, segundo mandamento. Quem que aguenta viver num negócio desse? Oh, que bom que você fez janta para mim. Mas por que você está assustado? Quarto mandamento. Como disse um conhecido, perguntou para o outro: sua mulher faz sexo com você por amor ou por interesse? E ele falou: claro que é por amor. Ele falou: como é que você sabe? Não tem interesse nenhum. Mas na lei diria: não, é porque é obrigado, porque querer mesmo ela não quer, mas a lei manda. Isso é casamento, gente? Não. Deus não quer relacionar com você porque você não tem saída. Ele quer se relacionar porque o amor dele te conquistou, porque ele faz tudo no seu lugar. Então agora você tem prazer de viver com ele. A lei manda você fazer, a graça faz por você e você se apaixona. Então o que eu estava explicando para eles, eu falei: vocês vão batizar e a primeira coisa que eu quero tirar é o fardo das costas da obrigação de ter que ser crente. Não tentem nada. O pecado vai bater na porta, fala com o Pai. A tentação virá, fala com o Pai. Não tem vontade de orar, fala com o Pai. Está louco para desviar, fala com o Pai. Não tente nada, porque a velha aliança é um conjunto de coisas que você tem que fazer. A nova aliança é o que Ele faz por você. Por isso é leve, por isso é suave, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Quem vive debaixo de ter que cumprir condição, vive com medo e pesado. A vida na lei é uma vida cristã falsa. É aquele menino que o pai falou para ele: senta aí, menino, não vai apanhar. Aí o menino senta. Ele fala: eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé. O sentar dele é genuíno? Não, ele só sentou porque está com medo, mas dentro dele ele está de pé. Tem irmãos que são assim: ele ora e dá o dízimo, porque senão Deus pega ele. Mas se ele pudesse, ele não fazia. Isso não é cristianismo, isso é lei. Não, Deus não quer que você faça por obrigação. Você não precisa ter medo mais, você já está perdoado. Deus está feliz com você, Deus não está irado com você. Jesus já cumpriu toda a condição. Agora você pode se relacionar e deixar Ele, que te aceitou do jeito que você é, mas vai te fazer pelo braço dele, do jeito que ele é, não pelo seu braço. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. A lei te deixa consciente o tempo todo de você. A graça te faz consciente dele. Você sabe, irmãos, olha para cá, já vou encerrar. Os filhos de Israel, eles eram desviados da confiança, da bondade de Deus. Por quê? Olha para mim, não conversa não. Por que os filhos de Israel não conseguiam ver a bondade de Deus? Sabe por quê? Porque não olhavam para Deus. O tempo todo olhando para si, olhando para os seus erros. Olha para cá, deixa eu te dar essa palavra para a gente encerrar. Para de olhar para os seus erros. Não orei, não fiz, briguei, aprontei. Para. Olha para Cristo. Fala: Deus, outro dia alguém me acusou de tanta coisa. Eu falei: ainda bem que ele não sabe tudo. Você acha que eu fiquei lá? É mesmo, nossa, nem eu sabia. Eu falei: é tudo verdade e coisas piores certamente. Mas quer saber? Eu não vou olhar para mim. Cristo é a minha justiça. Eu vou olhar para Ele. Nós erramos, amados, por isso não vale a pena olhar para nós. Olha para Ele e fala: Deus, muda minha vida, faz o Senhor, porque eu não sou capaz. Quando você faz isso, vida e graça é transmitida para você. Eu creio que nessa manhã o véu foi rasgado. Passa a mão no ombro do seu irmão e fala: Senhor, eu não estou mais debaixo do véu, dá-me revelação dessa verdade. Eu quero não apenas entender com a mente, eu quero ter revelação de que eu estou vivendo baseado na nova aliança. Nova aliança.
Eu quero graça multiplicada na minha vida. Eu quero graça. Saia fora do arraial, saia fora da lei, para encontrar com Cristo do lado de fora. Espírito Santo, dá-nos revelação, Pai. Abre os nossos olhos e leva-nos a uma experiência com a graça do Senhor, com o evangelho da nova aliança, que transforma a nossa vida, Pai. Erga suas mãos para o Senhor, diga: eu não estou mais debaixo da velha aliança, eu estou na nova aliança, e nesta aliança, nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com Cristo. Eu recebi o dom da justiça, eu fui aprovado de graça, e nesta manhã, eu lanço fora a condenação, a acusação. Eu não olho para mim, eu olho para Cristo, e por isso tenho fé de que os céus estão abertos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.